Eu fiz 23 anos recentemente e, assim, é um mix de emoções, cara. Ao mesmo tempo que eu tô meio perdida, pensando se eu tô fazendo a coisa certa, pensando se o caminho que eu estou seguindo é o certo, eu também tô, tipo assim, cara, eu sou muito jovem. E eu sei que pessoas mais velhas que vão assistir esse vídeo, ou talvez mais novas, realmente pensem, poxa, você realmente é jovem, você tá na flor da idade, é o momento de errar, é o momento de se descobrir, é o momento de testar coisas. E assim, eu super entendo esse pensamento. Eu tenho consciência disso. Realmente, eu ainda sou jovem. Mas não é assim que eu me sinto na prática. Porque eu não sei se é um pouco de comparação. Por exemplo, você entra no Instagram, você vê uma pessoa de 23 anos, de 20 anos, comprando um apartamento, viajando, sabe? Uma realidade totalmente diferente da sua. E aí eu fico naquele mix. Tá, eu não posso me comparar, porque é uma pessoa que muito provavelmente não conseguiu isso de uma forma legal, vamos dizer assim, se a pessoa já não é herdeira e, enfim, influenciador que divulga tigrinho, a pessoa não conseguiu aquilo de uma forma bacana, que eu tentaria conseguir, por exemplo. Então eu tento não me comparar. Eu penso, são caminhos diferentes. Mas ao mesmo tempo, eu fico assim, cara, eu deveria. Eu deveria estar conseguindo também. Você entende como que isso é até meio besta, sabe? Tipo assim, não dá para se comparar. A pessoa talvez já nasceu com meio caminho andado, ou talvez todo o caminho andado por ela, e você é pobre. Você faz parte da maioria. Bom, mas eu tento pensar da melhor forma possível, tento realmente acreditar que eu sou jovem e que eu ainda vou errar, vou fazer muita besteira por conta de idade, por conta de maturidade, diversas coisas. Mas é ruim, cara, é ruim esse sentimento, sabe? E ele vem, não tem o que fazer. Eu não sou a primeira pessoa que se sente assim. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse sentimento de estar atrasado, de que deveria ter conquistado muito mais, ou de simplesmente se sentir velho. Juro, tem dias que eu acordo e eu me sinto assim, uma senhorinha que mal consegue andar, que vive tomando remédio pra dores. Eu me sinto uma idosa, gente. Tipo assim, e eu falo isso rindo porque, tipo, eu sou jovem. Então eu deveria me sentir jovem. Mas não é assim na prática. Mas eu tento pensar pelo lado positivo das coisas. Por exemplo, eu tenho 23 anos, eu tô fazendo uma faculdade na federal. Tipo assim, poxa, que bacana, né? Tô estudando na federal. Já trabalhei, agora eu não tô trabalhando, no caso, com a internet, né? Não trabalho mais fora de casa. Então, assim, eu tento pensar positivo, eu tento pensar que eu tenho alguns privilégios. Por exemplo, quantas pessoas queriam estar cursando agora, né? Fazendo uma faculdade, estudando uma faculdade legal. Quantas pessoas queriam, por exemplo, estar se expondo aqui, igual eu faço, postar vídeo. Eu vejo tanta gente falando que, eu tenho vontade de gravar vídeo, eu tenho vontade de postar, mas eu fico com vergonha e não sei o que, e aí, sabe? Começa a pôr um monte de empecilhos e eu tô aqui me expondo. Eu tenho uma cama para dormir, eu tenho um quarto, eu tenho comida, então assim, quando a gente para pra pensar, a gente tem privilégio, sempre vai ter, sempre vai ter. Sempre vai ter uma pessoa melhor e uma pior do que você. Então escolha, se for para se comparar, igual eu falei no início do vídeo, que eu faço isso meio que inconsciente já. Se compare com a pessoa que tá pior do que você, porque você vai se sentir um pouco melhor. O ideal é não se comparar, gente. Como eu disse, cada um tem sua caminhada, tem pessoas que já nascem, né, mais privilegiadas, então o ideal é não se comparar, porque cada jornada é única. Mas, se for para se comparar, se compare com alguém que tá pior, porque, poxa, aí pelo menos você se sente um pouco melhor, né? Tô errada? Enfim, eu sei que eu tenho privilégios e eu reconheço isso. E eu tento usar isso para me sentir um pouco melhor, pra falar, poxa, tem muitas coisas que você faz, que você tem, que outras pessoas queriam estar no seu lugar, que outras pessoas queriam ter também e não tem. Então, assim, se sinta um pouco melhor, seja um pouco mais grato. E eu sou grata. Mas não anula o fato de que eu me sinto velha, de que às vezes eu me sinto atrasada. E eu sei que isso é um efeito internet. Porque, assim, gente, vamos falar a verdade. Pobre gosta de acompanhar pobre? Não gosta. Assim, a minoria. Pobre gosta de acompanhar famoso mesmo. Pobre gosta de ter acesso, mesmo que seja ali só por vídeos, stories, de pessoas que são fora da realidade dela, de pessoas muito ricas. Como é o caso, por exemplo, da Virgínia. Por que a Virgínia tem
milhões e milhões e milhões de seguidores, pessoas que acompanham ela e gostam dela. Porque a maioria dessas pessoas são pobres, gente. Vamos falar a verdade? A maioria é tudo pobre. Tipo assim, ela pode ser uma pessoa bacana, as pessoas podem realmente gostar de acompanhar ela, de acompanhar os filhos dela, né? Eu acho que é natural a gente tentar buscar algo ali que tá fora, né, do que a gente pode, do que a gente. Enfim. Mas, cara, é muito difícil, mesmo você tentando, você tendo consciência. É meio que assim. Por exemplo, eu sempre gostei de psicologia, gente. Eu já cogitei cursar psicologia só pelo hobby, só por realmente gostar daquilo. E assim, é meio que, sabe quando você tem um problema, você entende esse problema a nível de você sabe por que esse problema existe, você sabe as raízes do problema, você sabe como resolver esse problema, e você simplesmente não consegue agir, não consegue resolver. Tipo assim, você sabe tudo que você precisa para acabar com esse problema, às vezes para nem chegar a ter esse problema, mas você simplesmente não consegue tomar a ação de resolver. Tipo assim, uma coisa, sabe, é difícil, cara, é difícil. Então comigo é a mesma forma, eu tenho consciência de que eu sou jovem, sim, de que eu tô numa fase que para muitos, né, é a melhor fase, enfim. Mesmo não sendo para a maioria de nós, que eu tenho muitos privilégios, como eu falei, eu tenho noção de tudo isso, mas mesmo assim esse sentimento vem, sabe? Mesmo assim eu me sinto velha, mesmo assim eu acho que eu tô perdida, não sei se eu tô no caminho certo, se eu tô no caminho errado, se eu deveria fazer outra coisa, se eu... Mesmo assim vem esse sentimento. Eu sei que muito disso é da internet, com certeza, acho que a internet tem seu papel ali. E mesmo tendo consciência, tipo assim, esse sentimento não vai embora, eu acho isso muito triste. Eu acho que a partir do momento que você tem consciência, tipo, por que eu tô sentindo isso? Por que eu acho que quando você começa a questionar, o problema deveria sumir. Tipo, o cérebro deveria interpretar, ah, não faz sentido, tchau. E aí some o problema, some o sentimento ruim, some tudo, sabe? Mas não é assim. E às vezes eu fico me perguntando, será que só eu tô nessa? Será que só eu fico me questionando o tempo todo? Porque, por exemplo, eu curso TI. Eu amo TI. Eu acho uma área muito legal, muito bacana, eu acho muito interessante. Mas mesmo assim, mesmo gostando, mesmo cursando por querer, por gostar, por achar interessante, eu ainda me pergunto, e se eu fosse para outra área, e se eu fizesse outra coisa? E se se é meio que quem foi que falou que a gente é livre e por isso nós estamos perdidos? Eu não sei, foi algum filósofo. Eu também gosto de filosofia, inclusive. E aí é exatamente isso, porque quando você escolhe uma coisa, por exemplo, eu escolhi TI, você fecha outras 100 portas. Tipo, você abre uma porta e fecha 100. É literalmente isso. Tipo assim, eu gosto de filosofia, eu gosto de história, eu gosto de TI, eu gosto de psicologia, então, de várias outras coisas. Mas enfim, eu escolhi TI. Então eu fechei a porta da psicologia, eu fechei a porta da filosofia, eu fechei diversas outras portas na minha vida. E eu acho que é isso que às vezes me dá uma sensação muito de me questionar mesmo, sabe? Tipo assim, caramba, eu poderia ser tanta coisa, eu poderia fazer tanta coisa, e eu tenho que escolher uma. Tipo assim, é bizarro. Claro que tem pessoas que fazem mais de uma graduação e várias faculdades diferentes e tudo mais, eu acho o máximo. Mas você não consegue exercer tudo. E você não vai ser bom em tudo. Então é melhor você escolher uma e realmente ser excelente naquilo do que você fazer mil coisas e ser mediano em todas. Eu acho, né? Pelo menos. Eu tô tentando não me comparar demais, meio que consciente, porque assim, quando eu vejo, quando eu percebo que eu tô começando a me comparar, eu falo, pare. Pare porque o seu caminho é diferente, já começou de um jeito, você teve seus problemas, seus traumas, suas coisas, suas questões desde sempre, então assim, pare porque cada caminho é único. Mas eu sei que eu faço isso inconsciente, sabe? Então assim, eu tô tentando não me sentir velha, porque eu sou jovem, eu sou muito jovem. Tentando não me sentir atrasada, porque atrasada pra quê, gente? A jornada é só minha, o caminho é só meu. Por que eu tô atrasada? Eu não tô em competição com ninguém. Eu tô em competição comigo. Eu quero ser minha melhor versão todos os dias. Eu quero que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. E eu quero que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. Meu vídeo cortou bem na hora, gente. Mas enfim, o que eu disse é que eu tô sim em competição, porém comigo mesma. E eu acho que é assim que deve ser. A gente tem que competir com a nossa versão anterior e não com outras pessoas na internet, no seu ciclo social, na sua faculdade, no seu trabalho, enfim.
Então, assim, a gente tenta, né? A gente tenta fazer o que pode, mas eu acho que essa idade é uma idade caótica mesmo. E eu acho que muito do que eu tô sentindo, do que eu tô passando, é a crise dos 20, sabe? Então, de novo, a gente volta naquilo. Eu tenho consciência de muita coisa, sabe? Às vezes até das causas e tudo mais. Só que não é o suficiente pra meio que acabar isso, sabe? Tipo assim, eu tenho uma crise e eu penso, eu só tô ansiosa, é ansiedade. Mas isso deveria fazer a crise ir embora e não vai. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se identificou, por favor, deixa um comentário pra mim, pra eu saber que eu não tô sozinha nessa. E é isso. Tchau.